Olá, antes de mais nada, pedindo desculpas para a turminha aí que estava desde as 17 horas em ponto, esperando pela live. Vocês sabem que desde quando eu comecei, terça-feira, 17 horas em ponto, a gente faz a live. Eu faço aqui no estúdio onde eu estou, em Ribeirão Preto, no estúdio do Milton, um amigo que tem um estúdio. Ou eu faço aonde eu estiver. Inclusive já fiz em aeroporto, já fiz em posto de gasolina. Só que hoje, entre outras coisas, caiu um mundo aqui. Uma chuva em Ribeirão Preto, tamanho do boi. E tudo atrasou, inclusive a nossa programação aqui no estúdio. Bom, era só para explicar o porquê que você ficou esperando 15, 16 minutos e nada. Quer dizer, ele falou toda terça-feira, e aí eu sei que tem um pessoal de Araçatuba, um pessoal de Rio Preto, de Campo Grande, de Goiânia, de Cataguases, de Juiz de Fora, de Araçatuba, de Ribeirão. Graças a Deus eu tenho uma turma aí que é fiel a ver as lives e depois ver a gravação. Deixando bem claro que eu tenho. Essa live que eu vou fazer, ela vai ficar gravada aqui. Depois eu vou para o Instagram, e depois eu vou para o YouTube. Então, tudo isso vai ficar gravado. Mas o que nós vamos aprender hoje que é tão importante a gente aprender? Hoje, você vai tomar uma aula de cultura que há muito tempo você não tomava. Então, eu optei para falar sobre algo que tem muito a ver com a nossa vida lá da escola do Fundamental 1, do Fundamental 2, o antigo primário. Lembra? Colégio Cristiano Olsen, famoso Colégio Cristiano Olsen de Araçatuba, onde eu estudei. Colégio Otoniel Mota de Ribeirão Preto. Índio Poti de Araçatuba. Instituto Manuel Bento da Cruz, o famoso IE de Araçatuba, o Jorge Correia, onde eu estudei, com muita honra. Eu tive muita sorte na vida. Eu estudei no Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei, eu estudei no Colégio Cristiano Olsen, e depois eu fui para o Jorge Correia. E o meu irmão estudou no Manuel Bento da Cruz. Mas eu frequentava o Manuel Bento da Cruz, por ser o irmão dele, eu ia muito lá assistir palestras, eventos, e eu achava maravilhoso. Muito bem. Eu não sei se você está conseguindo me ver. Agora sim, entrou uma tela azul, mas beleza. Tudo isso, vamos botar a culpa na chuva, tá bom? Bota a culpa na chuva e pronto, na tempestade. O que o senhor vai falar hoje, professor? Eu vou falar para você algo que você não aprendeu ou aprendeu errado. Deixando bem claro que a bandeira nacional... Por que o senhor vai falar sobre a bandeira? Porque quinta-feira é o dia da bandeira. Quinta-feira é o dia da bandeira nacional. Não importa qual o partido político que você tenha, qual a sua preferência, se o seu candidato ganhou ou perdeu, importa que você mora no Brasil e quinta-feira é dia da bandeira nacional há 100 anos. 19 de novembro. Quem estudou em colégio estadual, particular, municipal, federal, militar, sabe que no dia 19 é comemorado o Dia da Bandeira. É bem provável que a imprensa fale sobre isso. Mas as escolas não falam mais quase nada sobre isso. Pelo menos a maioria das escolas. Então eu vou falar coisas para você que você nunca viu, nunca aprendeu, não sabe o que está acontecendo. Se eu falar para você, para uma criança, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz,
tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Você vai falar assim, professor, nem eu estava lembrando dessa música direito. Então, mas lembrou. Se você tem mais de 50 anos de idade, lembrou. Porque a gente aprendia na escola, nós tínhamos aula de música. Nós aprendemos. Eu, por acaso, tive a honra de ter aula com a dona Ditinha, de Araçatuba, no colégio Jorge Correia, ali na Vila Mendonça. A honra de aprender todos os hinos. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Salve, lindo pendão da esperança. Temos um problema. Nunca ensinaram pra gente o que é pendão. Salve, lindo pendão da esperança. Pendão é bandeira. Milton, bota a foto da bandeira nacional aí pra gente. Olha lá. Olha que linda. Verde, amarelo, azul e branco. Essa é a nossa bandeira. Linda. Bem diferente da maioria das bandeiras. Ela tem várias... parece uma aula de matemática, de geometria. Se você olhar bem, tem várias figuras de geometria. Não é isso? O retângulo, o quadrado, a circunferência e etc. E aquele monte de estrela lá, professor? Então, esse monte de estrela que você está vendo agora, elas não foram colocadas aí sem querer, vai jogando. Não, aí tudo é constelação. Tudo é constelação. Você está vendo aquela constelação bem no meio ali? Bem no meio. É o Cruzeiro do Sul. Está vendo ali, bem no meio, embaixo do Ordem e Progresso? Isso aí é o Cruzeiro do Sul. É aí que está o estado de São Paulo. No Cruzeiro do Sul está representado o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, do Paraná, Santa Catarina e da Bahia. Professor, só uma pergunta. Onde é que estão os estados do norte? Estão à sua esquerda. Todas as estrelas que fazem parte de uma constelação são estados do norte. Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Maranhão, está tudo aí, do lado esquerdo. E do lado direito, essa quantidade de estrelas do lado direito, aí está todo o Nordeste, tá? Então é separadinho. E esse Ordem e Progresso, da onde veio? Isso veio do positivismo, isso veio da França. É uma novidade para vocês, era para estar escrito aí, Ordem, Progresso e Amor. E por algum motivo não colocaram. Eu não posso dizer que não colocaram por falta de espaço. Mas o lema do positivismo era ordem, progresso e amor. Ficaria muito melhor, por sinal. Mas muito bem. E essas cores, professor, da onde saíram? Lembra quando a professora, lá no ensino primário, ensinou para você que o verde era das matas, o amarelo do ouro? Então, eu tenho uma novidade para você. Você vai entender rapidinho. O verde não era simplesmente das matas. Também era, mas tem um outro significado. O amarelo não era somente do ouro. Tem um outro significado. Vamos ver agora como era a bandeira antes dessa, a bandeira do Império. Olhou? Você conhecia a bandeira do Império? Olha que coisa linda também. É lindo, gente. Só que, lógico, tinha a coroa para deixar bem claro que era o Império
e aí você está vendo o café, está vendo o café? Está vendo o brasão de Portugal, lá no meio, e você está vendo as cores verde e amarela. Por que essa bandeira do Império era assim? Porque o verde era da família do Dom Pedro. Lá em Portugal, as cores da família do Dom Pedro eram verde. Lá tinha uma bandeira verde que representava a família Dom Pedro. E o amarelo era da família da Joaquina, Carlota Joaquina. Então, deixando claro que a nossa bandeira não é verde e amarela, porque só representa o ouro e as matas. Não, era porque, se fosse fazer uma nova bandeira, não podia fugir das cores de Portugal, das famílias de Portugal. Verde do Dom Pedro, amarelo da Dona Joaquina. Tá bom? Uma outra coisa que talvez não ensinaram você, e aqui é mais uma aula de cultura geral, uma palestra de cultura geral, porque quinta-feira é dia da bandeira. Uma outra coisa é que a gente aprendeu algo muito errado. Eu estou dizendo muito. A professora lá de 1960 ensinou, a de 65 também, a de 70 também, 75, 80, 85. As professoras de hoje ensinam errado. Então, se você tem um filho, um neto, que está com 7, 8, 9, 10 anos na escola, faz um bilhetinho e manda para a professora para ela ensinar certo o que eu vou falar agora. Mostra a bandeira de novo, Milton. Olha que linda, muito linda. Você aprendeu que aquela estrela que está lá em cima sozinha, linda, você aprendeu que é o Distrito Federal. Você aprendeu errado. Aquela estrela que está lá em cima sozinha é o Pará. Como é que é, professor? Aquela estrela que todos nós brasileiros aprendemos como sendo o Distrito Federal, não é. É o Pará. Professor, por que o Pará? Porque o Pará era, na época que foi feita a bandeira, o único território não anexado ao Brasil ainda. Então eles jogaram o Pará lá para cima. E que deu o Distrito Federal, professor? Qual que é a estrela piquitita da bandeira? É essa minúscula, não é? Essa última aí embaixo. É essa o Distrito Federal. O senhor está brincando. Não estou, não. Ah, professor, o senhor deve estar viajando na maionese, querendo fazer a gente de bobo hoje. Não? Não estou, não. Você deve estar pensando, professor Marcos Gomes Guimarães, palestrante, hoje resolveu tirar o dia para fazer todo mundo de bobo e dizer que a gente não sabe nada. Ah, é? Então, vamos lá que eu vou mostrar para você o que você aprendeu errado ou não aprendeu. Ô Milton, coloca para mim as estrelas da bandeira nacional. Quem que é a número 1? Pará. Quem que é a número 27? A piquitita? Distrito Federal. Quem que é a número 14? Grandona, 14, bem no meio, no Cruzeiro do Sul, São Paulo. Você que está em Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, olha lá onde você está, número 3. Professor, eu moro no Acre. Você está embaixo da Ordem e Progresso. E eu que moro aqui na Bahia? Na Bahia? Procura, você vai achar. Achei, professor, estou feliz. Eu sou a número 11, bem ali no meio. Então, São Paulo, toda vez que você olhar a bandeira agora, você que mora no estado de São Paulo, você está bem
Você é aquela estrela grande em cima do Distrito Federal. E, professor, só a última pergunta. Por que a 27, a Piquitita, é o Distrito Federal? Porque é uma estrela escolhida a dedo. Ela se chama Octantis. É a estrela que nunca deixa de brilhar no céu. É a única estrela que brilha 365 dias no céu. Eu garanto para vocês que muita gente que mora no Pará não sabe que ele é a número 1, que é a estrela solitária mais importante da bandeira, pelo menos no visual. Muita gente do Pará não sabe isso. E eu garanto para vocês que muita gente não sabe que mora em Brasília e acha que está lá em cima e está aqui embaixo, é a Piquitita. Essa live de 10 minutos serve para você como cultura geral, mas serve principalmente para o teu filho, para o teu neto, para o teu sobrinho. Eu acho que você devia mandar, compartilhar, enviar para ele. E eu vou colocar essa mesma palestra no YouTube. E aí você manda. É 10 minutinhos que ele vai aprender uma coisa que você demorou 60, 70, 80 anos para aprender. Deixando bem claro para finalizar a nossa live. A bandeira nacional, coloca para mim, Milton, a bandeira nacional, essa que você está vendo, ela não pertence a nenhum partido político. Ela não pertence a nenhum dos 40 partidos políticos. Ela pertence ao brasileiro que ama essa terra, que adora essa terra, que respeita o Brasil. Quando você um dia for morar no estrangeiro, morar num outro país, como eu morei durante um ano, quando você vê esse verde, amarelo, azul e branco, você se emociona, porque você ama essa terra é maravilhosa, a gente gosta muito. Por favor, bandeira nacional é de todo mundo, não importa qual a sua preferência, respeite as pessoas que usam verde e amarelo, que seguram a bandeira. Qual o problema? O cara é brasileiro, ele tem a preferência dele, não tem problema nenhum. Aqui chama-se democracia, graças a Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado à turma de Araçatuba, de Rio Preto, de Campo Grande, de Goiânia, de Cataguases, de Juiz de Fora, de Ribeirão Preto, de Rio Preto, de Birigui, de Guararapes, de Penápolis, de Lins, de Salvador, de Brasília. Brasília, que está lá embaixo na bandeira, é a Piquitita. E lá em cima é o Pará. Um beijo. Quem puder, me segue lá no YouTube, canal YouTube Marcos Gomes Guimarães. Fiquem com Deus.